Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu espaço de lição, programa Deficiência em Moçambique, um programa que conta o dia a dia das pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição vamos falar da situação das pessoas com deficiência na província de Nampula. E segundo a Rádio Encontro, as pessoas com deficiência clamam por inclusão nas aulas de educação física. A reportagem é nos cedida pela Rádio Encontro em Nampula. Deficiência em Moçambique. A preocupação foi manifestada pelo Teiro Amado, representante provincial do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência na província de Nampula. Falando exclusivamente à nossa equipe de reportagem, a fonte fez saber que combater com a discriminação de pessoas com deficiência múltipla é dever da FAMOTI, assim como da sociedade no geral. Amadi diz que está a ser levado a cabo um trabalho de sensibilização das comunidades visando combater a discriminação das pessoas com deficiência. Do princípio, realmente a sociedade em si, em algum momento, não tem aquela consciência de perceber de que a pessoa com deficiência é igual a uma sem deficiência. Então, como não existe essa percepção clara pela sociedade ou as comunidades, o Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência tem levado a cabo uma série de ações que visam contrariar esse pensamento, naquilo que passa necessariamente fazer algumas sensibilizações em forma de palestras e contactos com algumas lideranças locais, no sentido de fazer perceber de que as pessoas com deficiência são iguais às sem deficiência. É necessário que haja esse tipo de respeito para com a pessoa com deficiência. Por outro lado, a fonte apelou à sociedade em geral a trabalhar na inclusão e respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Um apelo, a toda a sociedade no sentido de dar sempre o respeito pela inclusão das pessoas com deficiência, porque nós almejamos que tenhamos uma participação contígua, tudo aquilo que faz parte ao público, porque as pessoas com deficiência têm um pouco para contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Então, as comunidades estejam cientes que envolvam sempre as pessoas com deficiência naqueles grupos que são criados ao nível das comunidades. Desesperado, pessoas com deficiência lançaram um grito de socorro para que essa situação seja resolvida. Segundo o relato do irmão Tuabum, jovem com deficiência, lamenta a situação, pois, segundo ele, a rejeição do jovem na sociedade alastra-se cada vez mais. Ele tem sofrido desde criança algumas discriminações, sejam no bairro, assim como na escola. Então, este é um ato que deixa a família preocupada e não só. Ele mesmo também fica muito preocupado, fica muito isolado, porque a sociedade em si acaba o rejeitando. Então, isto gera uma preocupação no seio familiar. O convívio do jovem, praticamente, ele não anda muito, porque não tem amigos, não tem pessoas mais próximas, se não forem os familiares. Ele fica sempre isolado, fica desamparado, fica aqui em casa. A única forma dele de se distrair é assistindo só a televisão toda hora, não é? E nós não temos condições assim de recarregar os bonecos que ele tanto gosta, que se alegra tanto. Era João Mariano falando da discriminação do seu irmãozinho, vive dia após dia na sociedade. Ainda na província de Nampula, o músico moçambicano Alifag está preocupado com raptos de albinos. Acompanha esta reportagem da Rádio Encontro. Esta perseguição deve-se exatamente às crenças, onde, segundo vozes populares, dizem que rituais e bebidas feitas com base nas partes dos corpos das pessoas com problemas de pigmentação de pele podem transmitir poderes mágicos. Em Moçambique, a situação agravou-se no ano 2015, quando diariamente ouvia-se o relato de um rapto ou uma tentativa de um ser
ser semelhante. Estas pessoas temiam sair de casa, pois o risco andava à espreita e um passo em falso era um prato cheio para os mal-intencionados. Como resultado disso, crianças com problemas de pigmentação de pele abandonaram os estudos, numa clara alusão que só há educação quando há vida. Histórias de pessoas que perderam seus amados em situações estranhas, pois saíram e nunca mais voltaram. Daí surge o velho ditado: albinos não morrem, mas desaparecem. A busca pelo enriquecimento fácil faz as pessoas agirem de forma calculista, fria e fora da razão. Para elas, não há barreiras para ter dinheiro fácil. Como resultado disso, pessoas com albinismo têm sido perseguidas, desmembradas e mortas. Como se não bastasse, seus túmulos são violados e seus corpos desenterrados para sua ossada ser vendida para o rei das palhotas. Ao mesmo tempo, pessoas albinas têm sido marginalizadas e até mesmo assassinadas por razões estranhas, porque supostamente trazem má sorte. A região norte do país tem sido a que mais casos registra deste tipo de práticas. Momad Ali Faki é compositor e músico, igualmente um dos rostos marcantes da luta contra os males que apoquentam os albinos em Moçambique. E é um exemplo de quem viveu na pele a discriminação devido à sua cor. Ali Faki nasceu em 1967 no distrito de Angoche, província de Nampula. Desde os primeiros minutos de sua vida, Ali Faki enfrentou preconceito, pois foi rejeitado e abandonado na rua pelo tio, recuperado pelo avô e entregue nas mãos da mãe. Cresceu em meio a muitas dificuldades. Depois de uma infância sofrida e banhada de incertezas devido ao alpinismo, o renomado músico e compositor moçambicano Momad Ali Faki considera-se um homem renovado. Ali, disse não ter compreendido no passado pela sociedade que o rodeava. Apesar dele e sua mãe terem ficado longe do seu pai, ele disse que as dificuldades relacionadas ao estigma também o acompanhavam, pois a convivência com outras crianças era restrita. A convivência com outras crianças houve alguma restrição, porque temos aquele mito. Aliás, eu me deparava com aquele mito que se dizia: quando ver um albino tens que cuspir na camisa ou na blusa por dentro, mas cuspir no peito para que os nossos pais não nasçam pessoas portadoras dos albinos. E uma das situações também na fase da adolescência, quando havia aquele querer do começo de namoro e havia aquele fugir deste albino, de dizer que este é albino, não podemos seguir para os nossos namoros porque ele é albino, vai nos perturbar. Hoje, Ali Faki considera-se um homem detentor de um talento divino que desde a sua infância o ajudou para conseguir alimentar-se e frequentar a escola. O nosso interlocutor disse não ter conseguido superar na totalidade os traumas da infância e diz o porquê. Tenho uma situação que eu fui deitado quando era bebê, fiquei deitado alguns dias depois um avô me descobriu onde fui deitado, me apanhou, fez de volta para as mãos da minha mãe. O meu tio que tinha me roubado e foi me deitar. Então assim aconteceu a história. Quando a devolução da minha mãe, ela continuou a cuidar de mim. Superar totalmente não consegui superar, porque ainda continuam a nascer pessoas educadas com o circuito de mitos. Ainda continuam mitos. Mesmo agora que sou grande, eu me deparo com crianças que cospem nas suas blusas. A nossa fonte aponta uma suposta exclusão das pessoas com albinismo na vida política de Moçambique. Ali deu exemplo dos conselhos municipais como sendo um dos mais exclusórios, apontando o dedo acusador às pessoas de altas classes sociais como sendo as mais preconceituosas. Há discriminações sociais, sim, inclusive nas empresas. Eu vou citar uma coisa muito visível. Conselhos municipais do nosso país, todos existentes, este conselho municipal é o único que tem um albino que está a trabalhar. E porque esse albino veio através da política, para dizer que existem outros albinos que precisam de trabalho, mas que muitas vezes quando pedem esse trabalho são ignorados. Na semana passada, a Polícia da República de Moçambique, na província de Nampula, comunicou o assassinato de um menor de 11 anos por alegadamente ser albino, cujo corpo da criança seria colocado no mercado ao valor de 8 milhões de meticais. Foram desencadeadas todas as linhas operativas para a localização do menor, que a princípio pensava tratar-se de um desaparecimento, mas das diligências feitas foi-se descobrir que tratava-se de um homicídio. Foi possível a neutralização desses 3 indivíduos que são confessos pelo ato cometido. Ali Faki recorreu ao ditado popular de que é de pequeno que se torce o pepino para afirmar que é verdade que já acharam os 3 criminosos que fizeram parte da morte do albino, estão na cadeia, mas nós albinos precisamos de pessoas investigadoras
desses tipos de criminosos. Por seu turno, os munícipes ouvidos pela Rádio Encontro disseram estar consciencializados em matéria de inclusão das pessoas com problemas de pigmentação da pele. Álvaro Siquina, os nossos irmãos que têm problemas de pigmentação da pele, devemos olhar porque eles também são seres humanos, não quiseram nascer desta forma, mas olhando na situação deles é uma tristeza, não são causas da riqueza. Faruq Abacar, para hoje em dia, mais ou menos antigamente, realmente nas comunidades houve dificuldades, houve aquela discriminação, mas no meu ponto de vista acredito que aquilo já está a acabar. Eu chamo-me Tadeu José, de convivência na sociedade, eu não posso querer ser o ignorante. Há vezes que há pessoas que olham como se fossem pessoas diferentes de nós. O albinismo é uma desordem genética relacionada com a síntese de melanina na pele do rubio. É ocasionado por alterações no metabolismo que provoca ausência ou redução da produção de melanina, desencadeando hipopigmentação da pele, dos pelos e dos olhos. O FAMOD em Nampula está preocupado com a violação dos direitos das pessoas com deficiência naquela província mais populosa do país. A reportagem é da Rádio Encontro. Pessoas com deficiências físicas motoras que falaram à nossa equipa de reportagem avançaram com tristeza de que aquela camada é excluída de algumas atividades escolares, como por exemplo a educação física, situação que no entender deles faz com que não tenham um bom aproveitamento pedagógico. Os nossos entrevistados comungam a ideia de nunca terem visto pessoas como elas nas escolas públicas ou privadas, inclusas nas aulas de educação física, devido à não aceitação dos professores, problema que influencia no mau aproveitamento. Por outro lado, avançaram que esta situação tem a ver com falhas das políticas do Ministério da Educação, que não proporciona aos estudantes com deficiência uma educação que se enquadre à sua realidade física e psicomotora. Outro sim é da falta de escolas e professores qualificados nas áreas específicas para com as pessoas com deficiência. Ali afito. Não tive porque na altura também não havia espaço para a pessoa com deficiência participar nos eventos desportivos, pelo menos aqui em Moçambique, não sei em outros países. Não sei dizer bem porque até hoje não sei como é que é a educação física nas escolas, né? Em relação às pessoas com deficiência. Porque continua, eu confirmo isso, continua a haver aquela dificuldade de inclusão da pessoa com deficiência na educação física. Não, mas o desporto que eu tenho participado é Moçambique, Forvete de Nampula. Tinha me incluído, só que eu não estava conseguindo. Ia lá só assistir. Lá quando matriculei, os professores tinham que dizer, hoje é dia de educação física, vamos lá marcar presença só para assistir. Mas hoje já fez a 12ª? Já fiz, sim. Bom, foi bom, porque é a mesma atividade, mesma arte que me ajuda. Eu consegui educar os meus filhos, um está na polícia, o outro estava no robô Mabalã. Os meus filhos não podiam estudar até esse nível. Entretanto, a Rádio Encontro saiu à rua para se inteirar desta situação, se porventura ou algum momento houve oportunidade para pessoas com deficiência pudessem participar nas aulas que têm a ver com exercícios físicos. Estes responderam que, embora notabilizar-se melhorias no setor da educação nos últimos tempos para as pessoas com deficiência, ainda falta muita coisa por ser realizada naquele setor, sobretudo para a inclusão total daquelas pessoas. De referir que nos últimos tempos, em Moçambique, se tem verificado melhorias no setor da educação de pessoas com deficiência, principalmente na massificação de desporto para aquela camada social e não só, visto que encontra-se pessoas com deficiência com certo nível acadêmico e que trabalham com sucesso para o sustento das suas famílias. Milagre Vasco. Se calhar os professores não têm mais habilidade para ensinarem ou o próprio aluno é que se sente um pouco infernizado, porque pode se encontrar numa escola onde tem os outros bem e aqueles outros desincentivar aqueles deficientes. Do meu ponto de vista, a própria educação ou o próprio professor é que não tem essa matéria como ensinar aqueles que têm esse problema de deficiência. O meu apelo, eu estava de opinião para poderem incentivar os professores também, do mesmo jeito como nós que estamos bem e aqueles deficientes também podem fazer o mesmo trabalho. Eles
todos podem fazer o mesmo trabalho. Eu sou Milaine Mukavina. Sim, sim. Bom, eu acho que tem sido de uma forma exclusiva, porque tratando-se de uma educação para deficientes, aqui em Moçambique eles não têm muito acesso à educação e não tem sido uma educação inclusiva, nesse caso para todos. Então, eu acho que devia melhorar esta parte, arranjar condições para que todos tenham acesso à educação. Será que estes, quando estudam, a escola tem condições para que eles façam educação física, por exemplo? Não, nem todas as escolas. Nem todas as escolas têm condições. Porque, primeiro, é ter professores formados nesta área e criar condições para que eles também possam participar das atividades. E, olhando para nossas escolas, eu acho que nem todas as escolas têm condições para tal, principalmente as escolas públicas. Né? Mas já viu alguém deficiente a fazer educação física numa escola pública, por exemplo? Não, eu particularmente quando estava na escola primária, eu tive uma colega com deficiência física e não participava das atividades de educação física, porque ela andava de cadeira de rodas. De referir que Edmilson Governo e Laro Chavela, com deficiência visual T13, participaram nos últimos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, fruto da participação das aulas de educação física dos atletas. Deficiência em Moçambique. Muito obrigado à Rádio Encontro pela reportagem sobre a inclusão da pessoa com deficiência na província de Nampula. O amigo 20 pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Por tal, escreve Deficiência em Moçambique e faça sua subscrição, ajuda-nos a crescer. Se tiver histórias de superação que gostaria de partilhá-la, é simples, manda-nos uma mensagem com seu nome completo e de onde nos escreve para o número 8774180094. Use o mesmo número para dar-nos feedback sobre o programa, destacando o que gostaria de ouvir reportado. Estamos nos momentos finais do programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.